Oi, nono ano, tudo bem? Então, nós vamos fazer aquela atividade que nós combinamos, tá? Página 7 do caderno de atividades. Exercício 1. Identifique os predicativos das orações a seguir e classifique eles. Achei estranho o seu comportamento. Então, achei estranho. Estranho está dando qualidade para mim, que é eu, o sujeito, né? Então, neste caso aqui, eu tenho estranho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar a palavra estranha, coloco estranho, e na frente eu escrevo o predicativo do sujeito, tá? Muito bem. Se você quiser grifar, também pode. Então, vamos lá. Letra B. Marília estava preocupada. O predicativo é preocupada. O príncipe sempre foi uma pessoa interessada pelo povo. Interessada pelo povo. Nosso herói continua discreto. Discreto. Jonas o considera um grande amigo. Um grande amigo. Tudo isso, um grande amigo vai ter a função de predicativo do sujeito. A briga deixou-o bastante chateado. Bastante chateado. Eu nunca encontrei esse lugar vazio. Vazio. Tá bem? Então, nesse exercício, a gente trabalhou com a ideia de separar os predicativos do sujeito. Para ser um predicativo do sujeito, é necessário ter verbo de ligação, né? Só para a gente retomar isso. 2. Você vai unir as frases eliminando o verbo de ligação para formar um predicado verbo nominal. Luciana chegou de viagem e Luciana estava exultante. Luciana chegou de viagem e estava exultante. Manifestantes invadiram o prédio. Os manifestantes estavam furiosos. Os manifestantes invadiram furiosos o prédio. O tribunal julgou o réu é culpado. O tribunal julgou o réu culpado. Os convidados voltaram da festa e estavam cansados. Roberto dirigiu durante o trajeto e estava tranquilo. Ou você pode colocar: Roberto dirigiu tranquilo durante o trajeto. O cantor respondeu às perguntas. O cantor estava impaciente. O cantor respondeu impaciente às perguntas. Tá? Número 3. Analise as orações a seguir e explique os tipos de predicado que cada uma contém. Consideramos inúteis as reformas. As pessoas ficaram felizes com as notícias. Então, o que a gente vai fazer? A primeira frase, ela apresenta um predicado verbo nominal, né? Que tem um verbo transitivo direto. E as reformas, elas são complementos do verbo, tá bem? Ela é complemento do verbo. Muito bem. A segunda frase, as pessoas ficaram felizes com a notícia. Nós temos um predicativo do objeto, né? Que é felizes, tá bem? Porque tem um verbo de ligação, que é o ficar. Número 4. Com base na diferença de sentido produzido entre o adjunto adnominal e o predicativo do objeto, identifique a função sintática dos termos destacados nas frases. O juiz considerou o réu culpado. É predicativo do objeto. Por quê? Porque o réu culpado, ele tem a função de objeto direto do verbo considerar. Então, o culpado está no objeto direto. Não está dando qualidade para o sujeito. Então, o culpado é predicativo do objeto. Você vai colocar predicativo do objeto. Letra B. Assisti a um ótimo filme. Vai ser um adjunto adnominal. Ótimo está ligado a filme, né? Ele não está ligado ao filme através de um verbo. Ele está ligado de modo direto aí. Então, a gente está vendo. E outra coisa, filme é nome. Então, ele está junto, ele está circundando ao redor da palavra filme. Então, ele é adjunto adnominal. Achei o espetáculo maravilhoso. Vai ter a função de predicativo do objeto. Encontramos o documento correto, adjunto adnominal. Gostei do meu carro novo, adjunto adnominal. Achamos a prova fácil. Fácil, nós achamos a prova fácil. Então, é predicativo do objeto, porque fácil está dando característica para a prova que tem a função de objeto direto do verbo achar. Tá? Muito bem. 5. Transcreva os predicativos das orações a seguir e indique os seus núcleos. Os espectadores acharam o espetáculo excelente. O predicado é acharam, os espetáculos excelentes, e os núcleos é acharam e excelente. Lembra que predicado é o verbo até o final da oração. E o núcleo é a parte mais importante. Quando o predicado é verbal, o núcleo é o verbo em si. Quando o predicado é nominal, eu vou ter a qualificação para o sujeito, né? E só tenho predicado nominal quando eu tenho verbo de ligação. Isso tudo a gente já estudou. Letra B. Os membros da diretoria consideram Joaquim competente. O predicado é considero Joaquim competente. O núcleo é considero e competente. Letra C.
a mãe achou o filho agitado. O predicado é achou o filho agitado, o núcleo é achou. Agora releia as orações e responda as questões a seguir. Qual é a transitividade dos verbos? Todos os verbos são transitivos diretos. Qual é a classificação do predicado dessas orações? Explique seu raciocínio. O predicado é verbo nominal, pois tem um verbo de ação e um predicativo do objeto. Tá bem? Então, o predicado das orações é verbo nominal. 6. Classifique os termos destacados em predicativo, PO, do objeto, ou PS, do sujeito. Vamos lá. Então, quando tiver verbo de ligação, eu tenho o predicativo do sujeito e a qualificação vai para o sujeito. Quando essa qualidade ela estiver no objeto direto ou no objeto indireto, aí nós vamos ter um predicativo do objeto, tá? Então, vamos lá. O problema da escassez de água é muito grave. Então, predicativo do sujeito, tá? Muito grave tem a função de predicativo do sujeito. Olha o verbo de ligação ali, o é. Letra B. Todo mundo acha a Joaninha um bicho gracioso. Então, é predicativo do objeto, né? Acha quem? A Joaninha. O quê? Um bicho gracioso. É um objeto direto. Então, gracioso está na função de objeto direto. Ele vai ter a função de predicativo do objeto. O menino voltou apressado para casa. Qualidade para o sujeito, predicativo do sujeito. PS. O homem estava cansado. Predicativo do sujeito. Quem estava cansado era o homem, que é o sujeito. Letra E. Não sei como ele consegue deixar a criança tão tranquila, predicativo do objeto. Letra F, você é elegante. Esse casaco deixou você elegante, predicativo do objeto. Tá bem? Na questão número 7, vocês vão marcar que satisfatórias e melhores têm a função de predicativo do objeto. Tá certo? Número 8. Complete as orações com o predicativo do objeto. Os candidatos consideraram a prova difícil, por exemplo, pode ser essa. Difícil. Comprei aromatizantes para deixar minha casa cheirosa. Isso é só sugestão, você pode fazer o que você quiser. Os convidados foram à festa, à fantasia. A fantasia. Os alunos consideraram o trabalho fácil. Muito bem. Então, vamos lá. Agora você vai ver com relação ao título da notícia para responder as questões de 8 a 10. STF considera ilegal o ensino domiciliar. Ah, se eles soubessem, né? Vamos lá. Letra 9. Letra 9 não, número 9. Quanto à transitividade, o verbo considerar é letra B, transitivo direto. Número 10. A expressão ensino domiciliar exerce a função sintática de letra C, objeto direto. 11. A palavra ilegal exerce a função sintática de predicativo do objeto. Letra D. Número 12. O texto abaixo é parte de uma entrevista concedida pelo ator Bruno Monteleone no site Observatório da Televisão. Leia-o e responda as questões. Tá, muito bem. Questionado sobre a namorada Sasha Meneghel, reagiu ao ver o novo visual Oz e declarou que foi aprovado. Quando eu tive que cortar os cabelos para fazer o Johnny, de outro lado do paraíso, ela ficou um pouco triste, porque gosta do meu cabelo grande, para poder segurar. Então agora, ela achou bonito. Concluiu Montaleone. Essa notícia já é velha, a Sasha já está até com outro, agora ela está achando o cabelo de outro bonito, né? Vida que segue, fila que anda. Então vamos lá. Com relação a esse trecho, é correto afirmar: a palavra bonito refere-se à expressão meu cabelo grande. Na letra C, eu marco essa. E letra D, o termo bonito exerce a função de predicativo do objeto. Então, eu marco a letra C e D como corretas. Tá bem? Esse vídeo ele tem essa função de ser curtinho mesmo, para a gente realizar o que nós havíamos combinado. Fazer as apostilas, os exercícios das páginas 7 até o 10, sobre os termos do predicado verbo nominal. Falou? Então, a gente se fala na próxima aula, que é terça e quarta-feira. Tchau!